Nós corremos atrás para mostrar que ela não que ela não faz participação de quadrilha nenhuma, como estão dizendo. Então, acho que a juíza do segundo processo ela avaliou bem mais do que a do primeiro. A modelo está presa no Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha e relatou estar angustiada para a mãe durante uma visita. Enquanto aguarda o pedido de habeas corpus, a família tem esperança de passar o Natal em casa com Bárbara. E depois dessa notícia, ela ficou muito esperançosa. Ela falou assim, mãe, se Deus quiser, eu vou sair até o final do ano. Então, nós estamos na esperança que, se Deus quiser, até o final do ano ela vai sair. E se Deus quiser, ela vai estar na rua. Portaria publicada no Diário Oficial suspende o repasse de quase 78 milhões de reais do Ministério da Saúde para os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Assim, fica prejudicado o tratamento de pacientes da saúde mental, como dependentes de álcool e droga e vítimas de depressão e ansiedade, entre outros males. De acordo com o blog do Ismael, esse corte foi feito por Michel Temer a pedido de Jair Bolsonaro. Já o Ministério da Saúde alegou que o motivo foi a má gestão do dinheiro por prefeitos. Para justificar a saída dos cubanos que atendiam milhões de brasileiros no programa Mais Médicos, o presidente eleito voltou a dizer que os cubanos são escravos de uma ditadura. O comentarista político José Lopes Feijó mostra as contradições das justificativas de Bolsonaro para o desastre provocado na saúde pública no Brasil. O presidente eleito do Brasil atacou duramente o programa Mais Médicos ao fazer declarações desrespeitosas a Cuba e aos médicos cubanos. E com isso, fez com que Cuba saísse do programa Mais Médicos, com enorme prejuízo para mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que são atendidas por esses médicos no Brasil, normalmente em regiões em que os médicos brasileiros não querem pisar, regiões distantes, periferia das grandes cidades, municípios sem atendimento médico, áreas indígenas, tudo prejudicado. E na sua argumentação para tentar justificar este ataque a esta parcela da população brasileira, geralmente uma população mais pobre, sem acesso à saúde, vem com a história que os médicos cubanos trabalham no Brasil em regime de escravidão. Será? Vejamos como Jair Bolsonaro tem se portado com relação ao direito de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Faz questão de deixar claro que votou contra a lei que dava às empregadas domésticas garantias trabalhistas. Deixa claro que vai destruir o pouco que resta dos direitos dos trabalhadores brasileiros após a reforma feita por Michel Temer. É contra a lei que endurece o combate ao trabalho escravo e que, inclusive, confisca as propriedades aonde este tipo de trabalho seja encontrado para efeitos, por exemplo, de reforma agrária. Este é o comportamento de Jair Bolsonaro com relação aos trabalhadores brasileiros e aos seus direitos e às formas duras de trabalho que as pessoas são submetidas. Ou seja, um profundo desprezo pelos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Chega a dizer que trabalhadores e trabalhadoras têm que optar entre ter emprego ou ter direitos. Desconhecendo que na época em que nós tivemos o menor índice de desemprego da história do Brasil, nenhum direito foi tirado. Apenas foi propiciado ao Brasil crescimento econômico, fazendo com que a atividade econômica e a expansão do mercado interno através de políticas públicas pudesse fazer girar a economia, gerando emprego, renda e mantendo direitos. Pois bem, é este presidente que ataca o programa Mais Médicos, dizendo que os médicos cubanos trabalham em regime de escravidão. Desconhecendo, talvez, por exemplo, que a parcela de salário que eles recebem no Brasil, R$4.000, é maior do que o que recebe 92% de brasileiros e brasileiras que têm algum tipo de ocupação. Repito, é maior do que o que recebe 92% de brasileiros e brasileiras
que tem qualquer tipo de ocupação. É isto que ele chama de trabalho escravo. Na verdade, com a sua ideologia de extrema-direita, Jair Bolsonaro acaba de provocar um enorme estrago na saúde pública brasileira, desassistindo com a sua atitude uma enorme parcela da população que antes da chegada dos médicos cubanos raramente tinham nas suas comunidades um médico para atender às suas necessidades. E que tudo indica, continuarão com a saída destes médicos não tendo nenhum profissional que queira fazer este trabalho tão importante. É isso o que de fato está acontecendo. Jair Bolsonaro provoca um desastre na saúde pública e tenta justificar o que fez com frases de efeito e frases absurdamente irreais. Ninguém sabe onde está o projeto de construção do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros, em São Paulo. A obra é do governo do estado no final da década de 1970. A prefeitura pediu ajuda da administração estadual para encontrar o documento, mas o secretário dos Transportes, Mário Mondolfo, respondeu que, como é feriado prolongado em São Paulo, só vai determinar uma busca na quarta-feira. A prefeitura também procurou a viúva do engenheiro, Walter de Almeida Braga, que projetou a estrutura. Ela respondeu, porém, que se desfez do acervo do engenheiro. Na falta do projeto, a prefeitura abriu na estrutura do viaduto uma janela, um buraco que possibilita aos técnicos visualizarem a estrutura por dentro. Daqui a pouco, ex-presidenta Dilma Rousseff é homenageada em Fórum Mundial na Argentina. A gente volta já. O presidente da Nissan e CEO da Renault, o brasileiro Carlos Ghosn, foi preso em Tóquio por evasão fiscal. O executivo de 64 anos, que também dirige a Mitsubishi, foi interrogado pelo Ministério Público japonês e preso depois de uma queixa da própria Nissan. A empresa vai propor a demissão dele esta semana. Segundo a TV pública japonesa NHK, a fraude supostamente cometida por Ghosn é de 5 bilhões de ienes, mais de 3 milhões de reais. Ele é acusado de fazer uso pessoal do dinheiro da Nissan. Veja agora outras notícias de destaque nesta segunda-feira. A Alemanha impõe proibição de viagem a 18 sauditas, suspeitos do envolvimento do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, morto na embaixada do país em Istambul, na Turquia. Relatório da CIA, a agência de espionagem dos Estados Unidos, aponta o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, como responsável pela morte do repórter. O presidente Donald Trump disse que a conclusão da CIA é prematura. Familiares da tripulação do submarino argentino Ara San Juan pedem que a embarcação seja resgatada. O submarino, desaparecido há um ano, com 44 pessoas a bordo, foi encontrado neste fim de semana a 907 metros de profundidade no Oceano Atlântico. O governo argentino diz que o país não tem tecnologia suficiente para o resgate.
Número de desaparecidos em decorrência dos incêndios que atingem a Califórnia, nos Estados Unidos, há uma semana, chega a quase 1.000 pessoas. Até agora foram registradas 80 mortes. Segundo o levantamento do Departamento de Proteção Florestal e de Incêndios da Califórnia, o fogo já devastou cerca de 400 quilômetros quadrados. Bombeiros seguem o trabalho para controlar as chamas que se espalham por outras áreas. Maconha legalizada está em falta no Canadá, um mês após liberação da erva para uso recreativo. De acordo com o governo canadense, a demanda superou a oferta e consumidores estão voltando a procurar a maconha no mercado negro. Na França, viraram manifestações da direita os protestos que inicialmente eram contra o aumento do imposto ecológico sobre combustíveis. A análise é do nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar. O imposto ecológico sobre o combustível faz parte de uma série de medidas do governo francês chamados de fiscalização ecológica, que visam a desestimular o uso ou práticas que sejam consideradas de materiais ou de atitudes danosas ao meio ambiente. Entre elas, essas práticas, o uso constante de combustíveis de natureza fóssil, como o petróleo, o carvão, etc., né? E justamente aumentava-se, então, o imposto sobre o uso desse tipo de combustível, coisa que provocou o descontentamento de uma população que parece exasperada por causa disso. Entretanto, os protestos que provocaram ou tiveram também contra eles a ação, muitas vezes da polícia, também trouxeram uma série de confrontos entre civis, porque muitas vezes esses protestos foram marcados por atitudes preconceituosas. Houve denúncias de que muitas das pessoas que participavam dos protestos, que se caracterizaram pelo uso de um colete amarelo, né, o gilet jaune em francês, elas se voltavam, por exemplo, contra pessoas que diziam, esses partidários do protesto, serem homossexuais, contra mulheres muçulmanas. Houve o caso de uma mulher muçulmana que foi obrigada a retirar o véu no automóvel que ela estava conduzindo, e houve protestos homofóbicos, enfim, houve uma série de problemas muito graves, até porque durante os protestos, apontaram as autoridades e também observadores independentes, o consumo de álcool foi muito elevado. E isso levou a brigas, até às vezes entre os próprios participantes dos protestos. Houve até casos de ferimentos à faca. Enfim, realmente uma coisa muito complicada. E os protestos parecem estar descambando para manifestações, com essas manifestações preconceituosas, de extrema-direita. E, aliás, os partidos de extrema-direita estão querendo capitalizar esses protestos e também o descontentamento com o próprio presidente Emmanuel Macron, cuja popularidade caiu a apenas 25% depois desse aumento de impostos. Há um clima, digamos assim, de uma certa perplexidade por parte de sindicatos ou mesmo de partidos e militantes de esquerda diante dos protestos, porque sentem a sua força de participação popular, mas ao mesmo tempo constatam que muitas vezes eles descambam para manifestações de extrema-direita e manifestações de preconceito, de islamofobia, de homofobia, de misoginia e coisas desse tipo. É uma situação que, mutatis mutandis, lembra algo que aconteceu no Brasil em 2013, onde protestos motivados inicialmente por um aumento nas tarifas de transporte público, né, em várias cidades do Brasil, acabaram sendo capitalizados pela extrema-direita, pela direita, levando às crises políticas que nós conhecemos, inclusive ao impeachment ilegítimo da presidenta Dilma Rousseff, né, e todos os acontecimentos que levaram a essa nossa eleição recentemente marcada pelo avanço e consolidação de um pensamento radical de extrema-direita. Parece que a França pode estar indo pelo mesmo rumo através de seu próprio caminho, que não é igual ao do Brasil. Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim.
Guatemala entra em alerta vermelho após nova erupção do vulcão de fogo nesta madrugada. Como medida de segurança, pelo menos 4.000 pessoas foram levadas para abrigos. De acordo com o Instituto de Vulcanologia, a coluna de cinza chega a mais de 1.000 metros acima da cratera. O ritmo das erupções permanece constante, o que representa um risco para a população. O vulcão, com 3.700 metros de altura, fica a 35 quilômetros da cidade da Guatemala. É um dos mais ativos da América Central. Em junho deste ano, uma erupção do vulcão de fogo deixou mais de 190 mortos e 234 desaparecidos. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. Tempo parcialmente nublado durante toda a terça-feira em São Paulo. Máxima de 21 graus e mínima de 16, com possibilidade de chuva de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 80%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Variação de nuvens e períodos nublados com pancadas de chuva localizadas a qualquer hora do dia. Máxima de 21 e mínima de 16 graus. Já em Mogi das Cruzes, céu encoberto com curtas aberturas de sol, pode chover forte em algumas áreas. Máxima de 19 graus e mínima de 15. Em Brasília, sol entre muitas nuvens durante todo o dia, com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 24 e mínima de 18 graus. A 22ª Parada Livre de Porto Alegre reuniu milhares de pessoas no principal parque da cidade, com o tema Resistir para não morrer. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. O Parque da Redenção, no centro de Porto Alegre, ficou mais colorido no domingo. Dezenas de milhares de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e apoiadores participaram da 22ª Parada Livre, que teve nesta edição um tom mais político diante dos possíveis retrocessos que podem vir do governo Bolsonaro. Esse evento para mim é um momento que eu posso mostrar realmente quem eu sou, sem nenhum preconceito, posso ser eu mesmo. Poder lutar pelos nossos direitos, poder lutar pela nossa liberdade de expressão. O importante é todo mundo junto, independente do medo que cada um tenha, pelos fatos que tenham sido ocorridos, a gente está junto pela luta. Eu acho que não somos bem a minoria, né? Se pegar os gays, os negros, as mulheres, somos a maioria desse país. E é o que esse governo que assumiu, que vai assumir em janeiro, está fazendo conosco, tentando nos botar de volta para o armário. Um dos reflexos da ameaça da perda de direitos é a disposição de muita gente em ajudar na realização de casamentos homoafetivos, que ainda acontecem livremente no país. Eu faço parte de um coletivo de advogados e advogadas que está se oferecendo para prestar assessoria jurídica gratuita para casais que queiram formalizar o casamento, porque o casamento homossexual no Brasil, hoje em dia, ele não é lei. O cenário está tão hostil que a própria realização da parada esteve ameaçada neste ano. Esse ano, além de não contar com o apoio do poder público, além da, por exemplo, isenção de taxas para a execução do evento, a gente também acabou sofrendo de uma certa forma um duro golpe assim de uma produtora que tinha ficado com o compromisso de poder colaborar com a estrutura do evento, em busca de poder buscar patrocínios. 20 dias antes do evento ela disse que isso não seria mais possível. A solidariedade venceu e, além de luta, o evento teve também muita celebração, como a comemoração dos 20 anos da drag queen Cassandra Calabouço, criação do bailarino Newton Gaffrey. 20 anos de Cassandra Calabouço, eu posso te dizer que vi muitas começarem, vi muitas pararem de se montar. Essa nova onda drag é incrível e é interessantíssimo a gente ver pessoas de quando eu comecei, minha grande amiga Charlene Volontaire, minha eterna referência, hoje ainda se montando e a gente dividindo aqui a apresentação da parada, a gente chamando novas drags, é muito bom estar junto, ter amigos e poder comemorar isso com outros, é maravilhoso. E o muito legal da Cassandra é o que ela tem, que todo mundo deveria de ter, passar o que se sabe fazer de melhor para as pessoas, ter a humildade de passar o que se sabe fazer de melhor para as pessoas, e isso a Cassandra faz muito bem. Ela ensina como ser uma drag queen com muita postura, muito amor e muito carinho nesse nosso meio, que tá muito difícil. Ai, maravilhosa!
Literatura periférica. Para explicar as origens e as motivações desse tipo de obra, autores discutiram hoje na Flink Sampa como é ser um autor da periferia. Eu fui até lá para acompanhar o evento. Quando um autor escreve, produz simplesmente literatura. Mas por ser e falar da periferia, o escritor acaba recebendo o rótulo de autor periférico. É um título que não me incomoda, assim como o escritor negro, afrodescendente, escritor de favela, escritor periférico. São todos títulos que eu me enquadro, mas eu, quando estou produzindo, penso que estou fazendo literatura. Eu só acho estranho que muitos outros autores, que não são autores de periferias, tenham o privilégio de ser chamados só de escritores. Giovanni Martins é da nova geração da literatura periférica do Rio de Janeiro. É autor do livro O Sol na Cabeça. Hoje participou da 6ª edição da Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra em São Paulo. Para ele, o ambiente onde se vive influi na obra. Influencia de todas as formas, desde a construção do argumento das histórias, o que vai acontecer, até a linguagem que eu vou usar, o tempo das frases. Se eu vou usar algum tipo de referência de cultura pop, eu vou buscar uma dessas referências que me acompanharam durante a vida, seja no funk, no samba, enfim. Então acho que isso acaba me atravessando de todas as formas, né, na hora de compor uma história. Paulo Lins é autor do conhecido Cidade de Deus, publicado em 1997. O escritor afirma que as obras periféricas sempre existiram, mas autores da periferia passam por muitos mais obstáculos para conseguir publicar. Você não tem acesso a certas coisas que você deveria ter quando era criança, né? Comprar livro, biblioteca, essas coisas, né? Isso que determina que você tem que trabalhar muito mais do que um autor que tem tudo na mão, por exemplo, que nasce entre os livros, né? A nossa paixão é o livro, né? Tanto é que a gente escreve. A gente só escreve porque a gente gosta muito de literatura, porque senão não escreveria. Ser da periferia e falar da periferia com conhecimento de causa deixa a obra com um tom político muito mais forte. Quando você escreve sobre periferia com olhar interno é bem melhor, né? Por uma questão política, mas por questão artística não. O mais importante nesse momento talvez seja de combater a desinformação, o estímulo do pensamento crítico, desenvolver empatia também. Acho que a literatura te obriga a se colocar no lugar do outro, e eu acho que essas 3 coisas são coisas importantes, principalmente nos tempos que a gente vive agora. Na plateia estava a escritora mineira Conceição Evaristo, a homenageada desta edição da festa. Ela destaca a importância dos autores e da literatura periférica para o negro. A literatura periférica ela é marcada pela inserção das pessoas que estão produzindo em seus lugares sociais, em suas experiências de gênero, em suas vivências com a pobreza. A importância que ela traz essa voz brasileira, né? Ela amplia uma literatura brasileira, ela fustiga, né, pesquisadores, públicos, a saírem do que está dado como literatura, né? Do que as grandes editoras produzem, do que os críticos literários prestam atenção. É positivo no sentido de você mostrar um personagem negro, né, que as narrativas tradicionais trazia muito pouco dessa imagem do negro, e quando trazia, ou quando traz, né, nas narrativas tradicionais, é sempre na condição de subalternidade. É empregado doméstico, é o faxineiro, é um agregado, como está lá em Machado, né, o agregado é sempre alguém, porque o que é um agregado? É alguém que não faz parte da família, né, geralmente é o negro, é o empregado, é o mestiço, ou seja, esse lugar deixou de ser um lugar periférico para esses personagens. Eles são o centro dessa narrativa. Apesar da narrativa ser produzida na área periférica, o personagem não é periférico. Depois do intervalo, a homenagem à ex-presidenta Dilma Rousseff em Fórum Mundial na Argentina. Você vai ver já já.
A gente volta a falar sobre o julgamento da chacina de Unai, em que 4 servidores do Ministério do Trabalho foram assassinados em 2004, quando investigavam denúncia de trabalho escravo em uma fazenda de Minas Gerais. Por telefone, o repórter Welson Kalinowski tem mais informações sobre o julgamento. Welson, boa noite. Boa noite, Juliag. Segue sim o julgamento ainda aqui no TRF1 em Brasília, que já teve a anulação da sentença de Antério Mônica. O desembargador e relator Cândido Ribeiro manteve a pena de 100 anos proferida em 2015, mas foi voto vencido nas decisões dos desembargadores Olindo Menezes e Neviton Guedes. Eles acataram o argumento dos advogados de Mônica de insuficiência de provas. O irmão de Antério, Norberto Mônica, como mostrou a reportagem, assumiu o crime como único mandante, mas ainda pode ter a pena alterada ou anulada. A análise está em curso nesse momento aqui, Juniag. Caso a condenação seja mantida, o Ministério Público Federal pede a execução imediata da sentença antes do julgamento de qualquer outro recurso. No caso de Antério Mônica, um novo julgamento deve ser convocado. Continuamos acompanhando por aqui. É com você, Juniag. Obrigado, Elson. Pelo menos 45 barragens estão vulneráveis no Brasil com possível risco de rompimento. É o que mostra relatório da ANA, a Agência Nacional de Águas, com base em dados do ano passado. No estudo anterior, baseado em dados de 2016, os reservatórios com problemas eram 25. A maioria das barragens vulneráveis está na Bahia e em Alagoas. Em geral, os problemas são rachaduras, infiltrações e buracos, além da falta de documentação. Já no Rio Grande do Sul, são necessários 10 milhões de reais para corrigir falhas na comporta de Santa Bárbara. Apesar do aumento de 80% no número de reservatórios vulneráveis, a ANA acredita que a situação é ainda pior, porque os dados costumam ser incompletos. O balanço divulgado é o segundo depois da tragédia de Mariana, há 3 anos, quando a barragem de rejeitos da Samarco se rompeu, matou 19 pessoas e poluiu mais de 700 quilômetros do Rio Doce. A história da pior tragédia ambiental do Brasil virou livro. E os sobreviventes da lama de Samarco são os principais personagens. Veja na reportagem da TV Top Cultura. Cristina fez a cobertura do rompimento da barragem de Fundão em 2015. Na obra, ela reconstitui os dias que sucederam ao desastre. O esforço dos primeiros promotores de se criar uma lava-jato no setor ambiental. As manobras dos culpados para se livrar da responsabilidade criminal. E também a história de pessoas atingidas pelo desastre. Tem muitos personagens que viveram, aquela tragédia e que sobreviveram para contar essa história. Então, esse é o objetivo do livro, era documentar para que as lições dessa tragédia tão grande, que abalou tanta gente, que poluiu um rio tão importante como o Rio Doce, para que essas lições, de fato, não sejam esquecidas. Também é feita uma homenagem a Paula Geralda Alves, moradora do distrito, que quando ouviu pelo rádio a informação que a barragem tinha se rompido, pegou a moto, acelerou o máximo que pôde na direção de Bento Rodrigues. Paula é uma heroína, porque ela pegou, quando viu a lama se aproximando, subiu na moto, correu para o povoado e rodou com a moto até a gasolina da moto acabar. E então ela avisou um número muito grande de pessoas, ajudou a salvar muita gente. Além de salvar a família, Paula alertou amigos e vizinhos. Eles conseguiram correr para as partes mais altas do vale e se proteger do mar de lama. Era um momento que estava todo mundo distraído, e às vezes tinha pessoas até nadando no poção, entendeu? Tinha até pessoas nadando. E foi Deus mesmo que nos ajudou de vir esse tsunami de lama de dia, que se fosse à noite, nem eu estaria aqui conversando com vocês agora. 2 meses se passaram desde o dia em que um incêndio devastou o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Um momento trágico que abriu questões sobre o fim de um passado histórico e o descaso com o futuro. O evento A Memória do Fogo buscou apontar caminhos possíveis para reescrever a história do museu. A reportagem é de Viviane Nascimento. Recomeçar. Não deixar que o fogo apague o conhecimento e a história.
Esse foi o tema de um evento promovido por trabalhadores do Museu Nacional. Uma equipe de profissionais do Museu Nacional altamente qualificados, arqueólogos, antropólogos biológicos, paleontólogos que estão trabalhando, já resgataram a Luzia, né? E o resgate da Luzia só é possível porque há conhecimento da casa, noção de onde estavam as coisas, catalogação, um mapa do que fazer e um trabalho muito minucioso. A tarefa de repensar o museu também teve início imediatamente após o acidente. Nós temos ofertas de doação de acervos, nós temos ofertas de recomposição de biblioteca, nós temos ofertas de intercâmbio de conhecimento, de possibilidade, né, de trocar informações, de trocar saberes. Para quem viu seu povo passar por diferentes momentos de violência e tentativa de apagamento de sua existência, é preciso enxergar as possibilidades a partir do incêndio. One can look at this burning as a chance to be able to reimagine the stories we tell in these structures, which sounds banal, but it's very important because we can afford ourselves the luxury now to start from scratch. Para o ex-diretor do Museu Nacional de Belas Artes e do Museu de Arte Moderna, o desafio agora é reinventar as bases institucionais, aproveitando o material humano e científico acumulado ao longo dos anos. Se possa desenvolver dentro do museu um novo modelo de constituição institucional em que haja uma porosidade para que a sociedade civil participe, sem nenhuma reivindicação que colida com a autonomia universitária, evidentemente. Após a mesa de debate, ocorreu uma visita guiada pela área da Quinta da Boa Vista, que contou sobre a trajetória do Palácio São Cristóvão, de residência da família real portuguesa até sede do Museu Nacional. A chuva não diminuiu o interesse das pessoas de conhecerem mais da história do museu e do palácio que o abrigava. Visitar as ruínas depois do incêndio reacendeu a vontade de recriação desse monumento da história e da ciência brasileira. O que eu acho incrível é a curiosidade das pessoas em se envolver com a história do Paço, é se preocupar, perguntar sobre a questão das paredes, quererem entrar para ver detalhes. Essa aqui é a prova de que o trabalho dos escravizados sobreviveu e o nosso papel é ficar fortalecendo essa história para que a memória do Paço de São Cristóvão e da instituição não se perca, né? Esse é o nosso papel. Por isso que é muita emoção. A ex-presidenta Dilma Rousseff foi homenageada hoje em Buenos Aires ao falar na abertura do primeiro Fórum Mundial do Pensamento Crítico, promovido pela Claxo, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ao final da sua fala, Dilma foi surpreendida pelo jovem brasileiro Guilherme de Freitas Gomes, personagem de um vídeo exibido para a plateia. Meu nome é Guilherme Freitas Gomes, tenho 23 anos, sou estudante de História. E a minha mãe engravidou muito nova de mim. Ela se viu sozinha, porque meu pai não ficou muito tempo próximo. A família para mim era minha mãe, minha avó, depois meus irmãos. E assim, a gente teve uma vida bastante complicada, né? Porque a gente passava fome. Tinha dias que eu me lembro que a minha avó ia comigo pra feira e a gente catava legume podre pra comer a semana inteira. A gente recebeu o cartão amarelo do Bolsa Família e aí a gente tinha dinheiro pra comprar comida. Era muito diferente. Isso deixou minimamente se preocupar muito forte com a comida. Eu me lembro da gente se preocupar de eu não poder faltar aula porque senão podia perder o Bolsa Família. E assim, eu acho que se não fosse Bolsa Família, a gente estaria passando fome por mais longos anos. Era muito bom ficar na escola o tempo todo. E aprendi a gostar de ler, sabe? E aí a minha professora já estava falando do Enem. Eu estudei muito, mas passei. Eu passei para uma universidade pública no Rio. Só que eu não podia porque eu não queria abandonar minha família, minha mãe, meus irmãos. E aí eu me inscrevi pro ProUni. Aí eu passei para uma universidade aqui na cidade. Aí eu consegui fazer História. Eu tô nela até hoje.
Uma palavra? Vai ter luta. Vai ter luta por Lula, por Dilma, pela democracia do nosso país. Vai ter luta! Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal fica por aqui e logo mais às 9 horas você acompanha o programa Voz Ativa. Boa noite a todos e a todas e até amanhã. E a luta continua.